Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom, mais uma semana. Somos vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Passou a semana e nós estamos aqui, guardados pelas misericórdias eternas do nosso Deus. Estamos dando as boas-vindas a todos vocês. Vai deixando aí o seu ok, seu alô. Estudo bíblico é tudo para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é estudo bíblico, queridos? Pega a sua Bíblia. Vamos consagrar esses minutos de estudo da palavra do Senhor com a nossa Bíblia na mão. Aí você vai conferindo e você pode ir anotando, rabiscando. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui uma vez mais. Bom, vamos começar nosso estudo? Vamos lá? Dando as boas-vindas a todos vocês. Depois vai deixando o seu alô, sua mensagem. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui. No final eu dou uma olhadinha para tentar responder alguma pergunta ou apresentar algum comentário. Uma pergunta ou um comentário você pode deixar aqui. Ao longo do nosso estudo, você vai tendo ideias ou dúvidas, é fácil você, então, postar aqui as suas ideias ou qualquer dúvida que você tenha ao longo dessa exposição. Bom, vamos lá, queridos. Começando. Nós estamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo... Nós começamos no versículo 12. Só vou dar uma recapitulada bem rapidinho aqui, uma pincelada rápida do que nós vimos aqui na sexta-feira anterior e nós prosseguiremos. Lembrando, os irmãos, que nós estamos fazendo uma abordagem diferente em cima desse comentário de Paulo. Já que é um texto muito rico e dá para colocar um tema em toda essa exposição. As marcas de uma igreja vitoriosa. Bom, aí nós falamos a primeira marca, na sexta-feira passada, que diz respeito à liderança. Não apenas a liderança da igreja precisa ser qualificada, como a igreja também precisa ter olhos para essa liderança, em termos de obediência, de submissão. Então a primeira marca de uma igreja vitoriosa é a liderança. Quando Paulo diz, olha, eu vos rogo que acateis aqueles que trabalham entre vós. A segunda marca que nós vimos aqui, queridos, é a reprimenda aos insubmissos. Uma igreja que não consegue fazer reprimenda aos insubmissos, ela nunca vai ser uma igreja forte, nunca será uma igreja saudável. Aí Paulo diz, exortamo-vos que admoesteis os insubmissos. E a igreja precisa ser bem firme, bem determinada com esses insubmissos. A terceira marca que nós vimos aqui na sexta-feira passada é que a terceira marca de uma igreja vitoriosa é o consolo amoroso aos fracos e desanimados. Dois grupos que nós temos dentro das igrejas, os fracos e os desanimados. Mas eles precisam de um olhar atencioso porque são pessoas de valor, embora possam estar passando por um momento de crise. Não é? O quarto ponto que nós vemos aqui de uma igreja vitoriosa é que a igreja precisa relaxar-se do seu estresse. Sejais longânimo para com todos. E às vezes nós somos intolerantes, impacientes. Nós não temos capacidade de esperar aqueles que caminham mais devagar do que nós. E a gente não pode deixar ninguém para trás. A quinta marca que nós vimos aqui na sexta-feira de uma igreja vitoriosa está no versículo 15. Uma vitória sobre sentimento de retaliação. Né? Evitar que alguém retribua a outro mal por mal. Então, meus queridos, uma igreja que caminha por esse lado de retaliação sempre será uma igreja fraca, uma igreja derrotada. Muito bem. Então, a capacidade de perdoar e conviver com pessoas que às vezes os ferem. E a última marca que nós vimos aqui foi no versículo 16, que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Tá?
Alegria é uma marca de uma vida cristã abençoada. Alegria é a marca de uma igreja abençoada. Regozijai-vos sempre. A capacidade de se alegrar o tempo todo no Senhor. Bom, então nós vamos prosseguir com essa reflexão e hoje nós estamos com o versículo 17. O versículo 17 nos dá a sétima marca de uma igreja saudável. Aquela igreja que todos nós gostaríamos de fazer parte dela. Orai sem cessar. Queridos, Paulo está dizendo, não pare de orar. Não desista da oração. Orar continuamente significa o espírito dedicado à oração. Não baixe a guarda. Esteja conectado com Deus. Não deixe um hiato em sua vida de oração, em sua vida de comunhão com Deus. Mantenha-se conectado com o trono da graça. Em outras palavras, o que Paulo nos ensina aqui é que nós precisamos formar o hábito de orar. E formar o hábito de orar é dizer o tempo todo a Deus que nós somos dependentes dele. Nenhuma coisa na vida, preste atenção nisso, queridos irmãos, nenhuma coisa na vida existe que não possa ser beneficiada com a oração. Nada, mas é nada mesmo. Então, tudo que eu for fazer, as minhas decisões, eu preciso jogar a oração em cima. Orar o tempo todo é ter a consciência de que temos uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue. É uma luta contra essas forças do mal. Os nossos projetos, por mais simples que sejam, por menores que sejam, essas forças infernais podem estar contra-atacando. E a gente só vai conseguir vencer se nós estivermos orando. Mas eu quero crer, irmãos, que esse ensinamento de Paulo, orar sem cessar, é um ensinamento direcionado especialmente para aqueles irmãos que não oram. Nós temos irmãos da igreja que não sabem o que é oração. É assim, eles estão ultrapassados no tempo, desconectados, eles estão alheios a tudo. Não oram quando vão dormir, não oram quando acordam, não oram quando vão tomar as suas refeições, eles não oram quando tomam as suas decisões, eles não sabem orar. Eles só têm iniciativa de orar nos tempos de angústias e de tribulações. Aí eles lembram da oração, mas eles lembram da oração da seguinte forma: eles vão te procurar e dizer assim: ô irmã, ore por mim. Ô irmão, ore por mim. Ô pastor, ore por mim. Por que eles não oram? Às vezes não sabem orar, porque eles não têm o hábito de orar. E orar, queridos, a gente tem que aprender a orar. Se alguém quiser andar de bicicleta, se alguém quiser dirigir um carro, se alguém quiser pilotar um avião, tem que aprender a fazer isso primeiro. Se for andar de bicicleta sem ter aprendido, já sabe o resultado. Se for dirigir um carro, também já sabe. Se for pilotar um avião, nem consegue tirar esse avião do chão. Vai ser um desastre. Da mesma forma, orar a gente tem que aprender. Não foi esse o pedido que os discípulos fizeram a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Ensina-nos a orar. Os discípulos de Jesus não sabiam orar e pediram que Jesus os ensinasse. Aí nós encontramos lá em Mateus e nós encontramos em Lucas, Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11, nós encontramos a oração do Pai Nosso. E eu te faço uma pergunta, é uma linda oração. Vocês sabem quantos ensinamentos a gente tem lá na oração do Pai Nosso sobre oração? Pelo menos 10. O número de dedos que a gente tem na mão. Pelo menos 10 ensinamentos sobre oração a gente tem lá na oração do Pai Nosso. Mas eu quero crer, queridos, que Jesus ensinou os discípulos a orar com a sua vida diária, dedicada à oração. Quantas vezes eles foram procurar Jesus
e Jesus estava orando sozinho. Sozinho. E quando Jesus precisou da companhia deles para orar, lá no jardim do Getsemane, Jesus orou a primeira vez sozinho, orou a segunda vez sozinho, orou a terceira vez sozinho. Os discípulos estavam dormindo, tomados pelo sono. Então, meus queridos, a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu, mas a gente precisa fazer uso dessa arma. Não adianta eu ter uma arma poderosa nas minhas mãos, mas eu não dou conta de usar esta arma. E a gente precisa usar essa arma o tempo todo. O tempo todo. Porque o tempo todo você está numa batalha, numa luta, confrontando forças espirituais. Então, uma igreja que não ora nunca vai ser uma igreja saudável. Mas uma igreja dedicada à oração, você pode ter certeza que muita coisa vai acontecer nesta igreja. Bom, eu te levo para o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5, né? Nós encontramos uma outra marca, queridos, de uma igreja triunfante, de uma igreja saudável, no capítulo 8, que é uma igreja marcada pela gratidão. Olha o que Paulo nos diz. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se esse versículo dissesse assim, olha, dê graças a Deus em todas as coisas boas e por todas as coisas boas que acontecem na sua vida, era fácil a gente entender. Mas Paulo diz aqui em tudo. E esse em tudo, queridos, nós precisamos ter muita confiança em Deus. Nós precisamos ter muita dependência de Deus. Nós precisamos ter muito discernimento espiritual, muita convicção para dizer, Deus, eu te dou graças. Porque tem muita coisa na vida da gente que é ruim. Que é ruim. O cidadão bate no seu carro e nega pagar. Você cai e quebra a perna. Como é que você vai dar graças a Deus porque alguém bateu no seu carro e não vai pagar? Você caiu, quebrou a perna. Você tomou um prejuízo. Você se cercou de todos os cuidados e acabou tendo um grande prejuízo na vida. Como é que você vai dar graças a Deus? Né? Às vezes é difícil, mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Sabe, a maior escola de gratidão está em Jesus. Jesus é o grande mestre que nos ensina todas as lições, inclusive esta da gratidão. Por exemplo, em Mateus 11, a partir do versículo 25, todos nós conhecemos esse texto. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, a tua vontade soberana. Entendeu? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse, eu te dou graças a Deus por isso. Mateus 26, 27. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. O cálice que representa o seu sangue que seria derramado dentro de pouco tempo. E disse, eu te dou graças por esse cálice. É a maior tragédia, a cena mais bruta que a humanidade conhece, a crucificação de Jesus. Ele pegou profeticamente aquele cálice e disse, eu te dou graças a Deus. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Te levo para João 11, Mateus 6,11. Então Jesus tomou os pães e, tendo graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus agradeceu, eram só 5 pães e 2 peixinhos. Muito pouco para muita gente, mas Jesus agradeceu, e o pouco sobrou de toda aquela multidão.
te levo para o capítulo 11 de João, versículo 41. Tiraram então uma pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus está dando graças diante da sepultura. Diante da sepultura. Então você olha para a vida do crente, alguns quadros que os crentes vivem, e esses crentes vão dobrar o joelho e dizer: eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Alguém vai olhar para você e dizer assim: esses crentes são insanos. Esses crentes não regulam na cabeça. Eles conseguem agradecer a Deus até por coisas malucas. Tem um cidadão morto, cheirando mal, e Jesus diz: eu te dou graças diante da sepultura. Queridos, diante da sepultura, diante da morte, questão do cálice, em qualquer circunstância, Jesus nos ensina a agradecer a Deus. Ações de graça faz parte da nossa vida diária. Ações de graças, querido, são como as flores ou como a música. Flores e música cabe em qualquer lugar. No casamento, no sepultamento, aniversário, qualquer lugar, flores e músicas têm espaço. E ações de graça é como as flores ou como a música. Qualquer lugar, a nossa fé nos leva a agradecer a Deus por todos os atos. E Paulo está dizendo: em tudo. Só que lá em Efésios capítulo 5, versículo 20, ele diz: por tudo. Em tudo, por tudo. Sabe o que é? Não exclui nada na nossa vida. Você está gostando desse momento que você está vivendo? Não, pastor. Estou detestando esse momento que eu estou vivendo. Dê graças a Deus. Você está vivo. Dê graças a Deus. Deus está te vendo. Dê graças a Deus. Deus te ama. Dê graças a Deus. Deus cuida de você. Dê graças a Deus. Você hoje vai dormir e amanhã você vai acordar. Nada melhor do que um dia após o outro. Dê graças a Deus. Honra, glorifica o nome do Senhor. Agora ele diz assim: em Cristo Jesus. Por quê, queridos, em Cristo Jesus? Saiba de uma coisa. Eu preciso ter muita convicção de que Deus só recebe algo de mim através de Jesus, como também Deus só me dá através de Cristo. Deus não me dá nada fora de Jesus e Deus não recebe nada fora de Jesus. Tudo na nossa vida gira em torno de Cristo Jesus. Então, gratidão é uma questão de bom senso. Gratidão é uma questão de espírito. Gratidão é uma questão de alma. Alma. Agora, você conhece alguém que não sabe dizer muito obrigado? Tem algumas pessoas que são tão ingratas, queridos. Eles aprenderam qualquer coisa, menos a palavra obrigado. A ideia que eles têm é que todo mundo é obrigado a fazer o bem para eles. Todo mundo é obrigado a servir essas pessoas. É como se todas as pessoas estivessem vivendo em função dela. Ela não reconhece. Você dá o melhor, se esforça, vai ao sacrifício, mas essas pessoas não enxergam nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa gratidão nossa, que Paulo fala em tudo, dai graças, com Efésios capítulo 5, versículo 20, por tudo dai graças, é como se a gente tivesse assim. Vou pegar aqui uma frase de um dos hinos. Se eu tivesse 1000 vidas, daria todas elas a ti. Seria uma expressão de gratidão a Deus. Deus, se eu tivesse 1000 vidas, todas essas vidas seriam consagradas a ti. Se você quiser aprender a agradecer a Deus, bênçãos, eu te aconselho ler o livro de Salmos sob esse prisma. Veja como o livro de Salmos nos ensina gratidão a Deus, louvor a Deus, exaltação a Deus, reconhecimento do que Deus é, reconhecimento do que Deus faz na nossa vida. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus reina, Deus tem domínio de tudo, nossa vida está nas mãos dele. O livro de Salmos, o tempo todo,
Se você quiser aprender a ter uma vida de gratidão, eu vou fazer um desafio para você. A partir de hoje, você vai ler os 150 salmos, mas você quer apenas uma coisa nesse salmo: aprender como agradecer a Deus. Aliás, é um outro hino que nós temos, né? Como agradecer, e por aí vai. Mas, falando nos salmos, eu vou destacar um desses salmos, que é o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí, pois ele, aí ele vai começar a enumerar todos os benefícios que Deus faz. Glória a Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos reavivar, nós precisamos despertar, nós precisamos cultivar em nossa alma esse espírito de gratidão, porque isso agrada a Deus, honra a Deus e reaviva a nossa confiança nele. É uma demonstração que a gente está crescendo no relacionamento com Deus. Então, nenhuma igreja será forte, nenhuma igreja será saudável se uma das marcas dessa igreja não for esse espírito, essa alma de gratidão, de reconhecimento por tudo que Deus é ou por tudo que Deus faz. Agora, eu te levo para o versículo 19. O que é que diz o versículo 19? Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, queridos. Isso aqui é tremendo para a igreja. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Meus queridos, igreja acesa pelo Espírito de Deus. Uma das marcas da igreja vitoriosa é a igreja acesa pelo fogo maravilhoso do Espírito de Deus. Ele diz: não apague esse fogo, não apague. Porque se eu apagar, queridos, o Espírito, eu vou apagar os dons espirituais, eu vou apagar a influência do Espírito Santo na minha vida. Exercer os dons espirituais sob a unção do Espírito Santo é uma coisa. Mas se eu não tiver essa unção e querer imitar esses dons, forçar esses dons, é outra coisa diferente. O primeiro edifica a igreja, o segundo pode escandalizar a igreja. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós trouxemos uma carga de vícios, nós trouxemos hábitos ruins, nós trouxemos comportamentos para serem varridos, esquecidos. Mas, queridos, se nós apagarmos o fogo do Espírito Santo na nossa vida, esses hábitos, esses vícios não poderão ser desarraigados da nossa vida. E outra coisa, se eu peguei tudo isso e joguei fora, naquele calor, no fogo do Espírito Santo, se eu apagar esse fogo da minha vida, eu vou correr lá e pegar tudo de volta. Eu vou pegar esses hábitos de volta. Eu vou pegar esses vícios de volta. Eu vou pegar aquele comportamento ruim de volta. Esse fogo não pode apagar. Esse fogo precisa arder continuamente. Se eu tenho convicções de pecado hoje e perder apagar esse fogo, eu vou apagar as minhas convicções de pecado. Amanhã eu vou ter outros conceitos de pecado. O pecado que ontem eu combatia ferozmente, com muita ousadia e intrepidez, agora eu vou ser complacente, eu vou justificar, eu vou querer dizer que as coisas não são assim. Queridos, nós não podemos apagar o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Apagar o Espírito Santo significa atrair derrotas para a nossa vida. O que foi que Paulo disse a Timóteo, ao seu jovem Timóteo? Lá em 2 Timóteo capítulo versículo 3, ele diz: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom que é em ti, que foi dado por imposição das minhas mãos. Tem uma tradução em inglês, na língua inglesa, de Sir William,
Essa tradução, queridos, era interessante, porque vai dizer assim: reacenda e mantém queimando o fogo do dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Reacenda e mantém queimando o fogo. Meus queridos, nós precisamos reacender toda manhã, todo final do dia, o tempo todo. Nós precisamos reacender a chama do Espírito Santo, para não ser esses crentes corriqueiros, esses crentes que não têm graça nenhuma, esses crentes de cara comprida, esses crentes que tropeça, fica mais tropeçando do que em pé. Então nós precisamos reacender essa chama de Deus na nossa vida. Se este fogo apagar, você pode ter certeza, esse crente vai ter uma vida pecaminosa e negligente. Acaba todo o fervor, todo o entusiasmo pelas coisas de Deus. A figura do fogo é uma figura que simboliza o Espírito Santo, porque sugere exuberância, vitalidade, poder em nós, beleza de uma vida pura, beleza de uma vida limpa, beleza de uma vida que agrada a Deus. Porque a obra do Espírito Santo é essa, é de avivar, é de fortalecer, é de refinar, é de limpar. Essa é a missão do Espírito Santo de Deus. Mas nós dependemos dessa receptividade, ou ele depende, né, dessa receptividade para agir em nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Você sabia que a fé no Novo Testamento ela é bem mística? É. A fé no Novo Testamento é uma fé mística. Aí assim, quando você vê um crente falando em línguas, você vê crente profetizando, você vê um crente apaixonado por Jesus, parece que, à primeira vista, a gente quer definir esses crentes como fanáticos, místicos. Queridos, a fé, teologicamente falando, a fé no Novo Testamento não é uma fé somente de preceitos, uma fé de conceitos, ou uma fé de confissão de fé. Eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Ah, que linda confissão, tá? Mas e daí? E daí? Ele é Senhor mesmo na sua vida? Você tem na sua vida esses efeitos da morte de Jesus, de uma vida transformada pelo poder de Deus? Seu comportamento é outro, seus valores são outros, sua ética é outra. Então a fé no Novo Testamento, ela é, por natureza, uma fé mística. Assim, para não nos deixarmos indiferentes a essas coisas de Deus. É melhor um coração fervoroso, apaixonado por Jesus, que fala em línguas, que profetiza, que tem os dons espirituais, do que aquele crente que parece um índio de Paulo. Ele fica lá, não mexe, não dá glória a Deus, não sabe falar um amém, parece que Deus está muito distante da vida dele, tudo é muito formal, tudo é muito frio, tudo é muito vazio. Não, queridos, a fé cristã não te dá essa postura. Então, Paulo diz, não apagueis o Espírito, não reprima o Espírito, não apague o fogo, não apague as chamas desse fogo, não apague, né? O fervor, não apague. Porque é o Espírito Santo que vai preencher esse vazio, esse vácuo que está dentro do nosso coração. Né? É Ele. É Ele que nos faz entender verdades espirituais. É o Espírito Santo que nos empodera, que nos dá dons, talentos, habilidades. E Ele precisa ser livre para agir em nós. Por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Você não pode apagar essa chama. Então a nona marca de uma igreja vitoriosa, de uma igreja saudável, é uma igreja inflamada pelo Espírito Santo. Ela faz tudo com fervor, com alegria, sente-se realizado em fazer a obra do Senhor, em servir a Deus. Seu coração é do Senhor. Voltando àquelas palavras, aqueles hinos,
de um hino, se eu tivesse 1000 vidas, eu te consagraria todas elas. Muito bonito, poético, mas é bonito. É poético, mas está valendo. Aí eu tenho um poema para dar para vocês aqui nesse final. Tem. É pequenininho, pequenininho, é quase um soneto. Não é soneto porque a estrutura dele não é de soneto, mas bem pequenininho. Mas eu vou te contar, vale a pena ficar aí só para ouvir esse poemazinho. Te levo para o versículo 20. A décima marca de uma igreja saudável. Diz lá, não desprezeis as profecias. Não despreze as profecias. A profecia é um dom do Espírito Santo. Deus tem os seus profetas, as suas profetisas. Deus usa homens. Deus usa mulheres. Deus pode usar jovens, adolescentes. Deus pode levantar crianças com dom profético para levantar a mão lá na frente e dizer: assim diz o Senhor teu Deus. Debaixo da unção desse fogo do Espírito Santo. Existe o dom da profecia e a igreja precisa desse dom. Paulo diz: não desprezeis as profecias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De coração, na sua forma de pensar, na sua forma de ver as coisas, o que é que você acha que pode levar alguém a desprezar profecia, a rejeitar profecia, às vezes a desdenhar de profecia? O que é que você acha que possa levar alguém a assumir esta postura, tratar com desprezo um profeta? Eu quero dizer uma coisa, profeta, essa preposição pró, significa diante de ou em favor de. Aí vem o verbo feli, que significa falar em nome de outro, falar por outro. Então, profeta é aquele que está diante de alguém para falar em nome dele. Então, profeta, aqui no Novo Testamento, é aquele que está diante de Deus e fala em nome do Senhor para a quem Deus quer dirigir esta mensagem. Falar as opiniões próprias de Deus. Então, quem profetiza transmite a própria opinião de Deus, o pensamento de Deus, a fala de Deus. Agora, o que levaria algumas pessoas a desprezar as profecias? Seria incredulidade? Seria frieza, porque a chama apagou no coração? Essas pessoas não acreditam em mais nada, quase mais nada. Seria o desinteresse? Porque nem quero ouvir a voz de Deus, não estou nem aí se Deus fala, se Deus nos fala. O que levaria alguém a desprezar a profecia? A incapacidade de essas pessoas julgar corretamente se essa profecia é de Deus ou não é de Deus, é do coração do profeta. O que estaria em evidência? A insensibilidade com a manifestação do Espírito Santo. Não estou vendo o Espírito Santo aqui, autenticando nada disso, por isso eu vou rejeitar, por isso eu vou manifestar aqui o meu desprezo e o meu distanciamento disso. Irmãos, nada justifica nós desprezarmos as profecias, porque eu posso estar desprezando uma palavra de Deus que venha me abençoar, ou esteja abençoando a igreja. O profeta fala inspirado. Em nenhum momento justifica movimentos de censura, a livre manifestação do Espírito ou dos dons espirituais no seio da igreja, em razão de determinados irmãos terem feito, às vezes, um uso inadequado do dom, né? Profetizou sem a unção. Eu sei que uma coisa é uma profecia, outra coisa é um simulacro de profecia. O profeta pode errar? Pode. Por isso a Bíblia diz, a Bíblia é tão sábia que ele diz para julgar as profecias. Então julgue, mas você tem que ter a mente de Cristo. Você precisa estar destro para fazer isso. Você precisa ter capacidade para fazer isso.
Deixa eu dizer, a profecia é tão importante à igreja, e uma igreja saudável, uma igreja vitoriosa, é uma igreja em que tem a voz profética é ouvida, a voz dos profetas é uma voz ouvida. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, revela o valor da mensagem profética. Porque Paulo diz lá, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha os três pilares positivos de uma mensagem profética. Mas quando nós não temos profetas, quando os profetas silenciam, ou quando eu perdi a capacidade de ouvir, eu perdi a capacidade de ser edificado, de ser exortado, ou até mesmo de ser consolado. Eu estou desprezando essas bênçãos. Agora, queridos, a profecia é tão importante que Paulo dedicou um capítulo inteiro para falar sobre ele. Nós estamos falando de dom de profecia. Porque alguém diz assim, como eu também já disse muitas vezes, assim, olha, irmãos, é bom termos os profetas, mas a maior profecia é a Bíblia. Nem se discute isso, irmãos. Nem discute isso, está forte cotação. A Bíblia encerra a grande palavra profética de Deus, mas ela não anula os dons espirituais. Pelo contrário, ela reafirma, ela reitera, ela homologa. Entende? A própria palavra faz tudo isso. Os dons de profecia. Então nós temos aí. Agora, profecia não é só prever o dia de amanhã, não é só prever o futuro. Porque a gente pensa em profecia como aquela experiência de Paulo lá em Atos 21, quando chega Ágabo, que era um profeta, pegou um cinto e disse, olha, estão vendo esse cinto aqui? O Espírito me avisa, o Espírito me revela o que vai acontecer com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Porque judeus vão pegar o dono desse cinto, vai colocar em prisões, ele vai sofrer muito em Jerusalém. A profecia foi tão dura, queridos, que muitos chegaram para Paulo, em nome de Jesus, não vá para Jerusalém. Olha o que o profeta falou aí. Você não vai se expor. E Paulo, queridos, deu uma chamada naqueles irmãos. Vocês estão me constrangendo? Ué, eu estou pronto não só a sofrer, mas até a morrer. Eu estou pronto. Não vou fugir. Deus está falando, Deus já está me consolando. Olha aí, a profecia para consolar. Deus já está me exortando. Olha a profecia para exortar. Já não vou ser apanhado de surpresa. Deus já está falando. Queridos, na igreja primitiva, os profetas eram comuns. E hoje? Cadê os nossos profetas? Nossas reuniões de avivamento, de quebrantamento, de busca da presença de Deus, de busca dos dons espirituais. E hoje? A igreja primitiva tinha profeta para todos os lados. Tinha uma família lá que as filhas eram profetisas. 4 filhas, 4 eram profetisas. Então, queridos, nós precisamos dessa experiência mística dentro da igreja. Os dons espirituais trazem uma experiência mística para nós. Nós precisamos dessa utilidade na edificação da igreja. Não podemos anular essa experiência com Deus. E aí eu termino esse versículo dizendo o seguinte, que a igreja, para ser saudável, ela precisa ter a voz dos seus profetas. E nós precisamos, queridos, dar suporte a esses profetas, orar, interceder, abençoar, ministrar por eles. Longe, longe, longe de você resistir. Porque de repente, resistindo à voz de um profeta desse, porque nosso coração se fecha contra tudo, contra muita coisa, não contra tudo, contra muita coisa, e acaba rejeitando, tratando com desprezo, quem sabe até desdenhando os profetas. A gente precisa ter cuidado, porque pode estar pecando contra o Espírito Santo. Pode, estou dizendo que você pode, de repente, estar pecando contra o Espírito Santo.
Então, uma igreja que não tem a sua voz, como que vai ser uma igreja saudável, queridos? E às vezes a mensagem profética não é aquela que a gente quer ouvir, não. Deus vem dar uma situada na gente, fala assim, toma, seu irmãozinho que não está vigiando, tomou? Bom, te levo para o versículo 21. E depois, rapidamente, o versículo 22, para encerrar essa parte aí na sexta-feira que vem, nós encerraremos o estudo de Tessalonicenses. Quer dizer o versículo 21? Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Bom, isso aqui é bom, né? Isso aqui é bom, porque todos nós temos o dom de juiz. Como nós gostamos de julgar. Como nós somos sábios para julgar. Como nós somos apressados para julgar. Julgamento é o que não falta. Juízes é o que não falta na igreja. Se estiver faltando profeta, se estiver faltando profetisa, está sobrando juiz para toda parte da igreja. Juiz não falta. Mas uma igreja saudável, a marca de uma igreja saudável é a igreja que tem a capacidade de julgar todas as coisas e ter a capacidade de reter o que é bom. Muito bem. Por que, queridos, Paulo emite esta palavra? Porque a vida tem os seus problemas e a vida tem os seus perigos. Na vida temos coisas boas e temos coisas más. Tem bênção, tem maldição. Tem oportunidades que nos levam à vitória, mas também tem oportunidades que nos levam a tragédias. Nós temos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, mas tem uma nuvem de demônios também que fica ao nosso redor procurando só uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. Aí Paulo disse, julgai todas as coisas, julgai todas as coisas. Nem tudo na vida é bênção, nem tudo na vida é bom. A gente não tem vez de tirar situações boas, a vez de algumas situações, né? Mas a gente precisa ter a capacidade de julgar até para nos livrar de algumas tragédias e reter o que é bom. Agora, algumas pessoas descartam o que é bom e pegam o que é mal. Julga entre uma coisa e outra, mas joga fora o que é bom e abraça o que é mal. Que julgamento é esse? A expressão de Paulo, que é isso, quando diz julgar todas as coisas, assim, olha, você precisa provar, você precisa testar, você precisa examinar. Esta palavra julgar, ela era usada para aqueles profissionais que testavam a moeda, que testavam os metais, para saber se aquelas moedas eram verdadeiras, originais, ou se aqueles metais eram metais puros. Então é uma análise assim, bem criteriosa, bem minuciosa. É daí que vem essa palavra. É a palavra que Paulo usa para que a gente possa aplicar em todas as situações da vida cristã. Esse momento que nós estamos vivendo. Então é o imperativo que faz só julgar todas as coisas. Queremos julgar umas, mas outras a gente não quer julgar. Ele disse, eu preciso julgar todas. Não é excludente. Uma eu julgo, outras não. É includente. Você não deixa nada pelo lado de fora. Mas eu preciso ter a capacidade para fazer esse julgamento. Embora eu goste de julgar, eu me acho dentro de uma toga, com o diploma de juiz na mão, é assim que muitos crentes gostam de parecer, talvez não tenha capacidade para fazer o julgamento e julga as coisas levianamente, julga as coisas erroneamente. E nós, para julgar, a gente precisa ter maturidade. Não é verdade? Para ouvir todas as coisas, para ver todas as coisas, analisar e tirar as conclusões corretas. Sejam coisas boas ou não, nocivas ou não, você não deve ser afetado por isso. Então você precisa fazer um julgamento correto. Qual é o padrão do seu julgamento? Qual é o padrão? Padrão, queridos, é a Bíblia. É a Bíblia. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A vida tem muita coisa boa, lícita, mas que não serve para mim. A vida tem muita coisa
Que você diz, pastor, qual é o mal disso? Não tem mal nenhum. Mas às vezes você, mas não serve para você. Porque nós não queremos coisas boas. Pode ser sincero? Pode ser sincero? Um homem comprometido com Deus, uma mulher comprometida com Deus, não está interessado com coisas boas. Está interessado com as melhores. E a gente precisa ter discernimento de Deus para saber o que é melhor. O que é melhor para mim em determinado momento. De repente pode ser melhor para você, mas não é para mim. E eu preciso ter esse discernimento. Essa intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus. De entender, ter esse discernimento, essa compreensão. Pode até ser a melhor coisa para você, mas para mim não é. Ou pode ser para mim, não é para você. Assim como precisamos ter, queridos, a capacidade de julgar se as coisas são boas ou não, nós precisamos ter a capacidade de reter as coisas que são boas. Descarta as que não são boas. Que não vai ser bênção para você, não vai ser bênção para as pessoas que convivem com você, não vai ser bênção para o seu propósito de glorificar a Deus. Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu discernimento. Então, use o que Deus te deu em favor do seu bem-estar. Só existe igreja saudável se essa igreja saudável tiver a competência, primeiro, fazer o julgamento correto, coerente, com discernimento, e segundo, ter a capacidade de reter as coisas boas. Porque eu posso, de repente, julgar e dizer, essa caneta não é boa para mim, não é bênção na minha vida. Eu não quero essa caneta. Mas de repente eu não dou conta de ficar sem essa caneta. Eu cheguei à conclusão por N razões. Razões pessoais minhas. Intimidade minha com Deus. Eu cheguei à conclusão que essa caneta, ou que eu tenho nas mãos, ou que está na minha frente, não é propósito de Deus para a minha vida. Não vem de Deus para mim. Eu posso até pegar, mas não vai ser bênção na minha vida. Então eu preciso ter esse discernimento. Que não é, e eu preciso ter, queridos, o poder moral de dizer não. Tirei das minhas mãos. Não quero, não quero. Não vou reter o que não é bom para mim. Não vou reter o que não é bênção para mim. Porque ter o discernimento, mas não ter o poder moral para decidir, depois eu jogo fora as coisas boas e pego para mim a sobra, o resto, eu pego para mim o que Deus jogou fora. Deus não tem interesse nenhum. Vou ao último ponto no versículo 23, aí eu paro no versículo 23, tá? Hoje. Vou ao último ponto. Aí vocês só ficam comigo aqui nesse versículo 23. O que Paulo diz lá? Isso. Abstende-vos, se abstenha de toda forma do mal. O mal em toda a sua forma. O mal em todas as suas apresentações. O mal em toda a sua extensão. Abstenha-se do mal. Essa capacidade de rejeitar o mal em todas as suas formas, queridos, a palavra rejeitar significa estar distante de. Fique longe. Mantenha-se afastado de. Tem uma outra expressão que diz assim, privar-se de. Priva-se. Tenha que privar. Impedir-se de. Distanciamento. Mas esse distanciamento, querido, é manter-se, no sentido de manter-se longe. Embora aquele que se abstém do mal, obviamente, procure se manter distante dele, no sentido prático e comportamental. Mantenha-se longe de. O mal tem muitas formas de se apresentar, porque diz de toda forma do mal. Então o mal tem muitas formas de se apresentar. Você é capaz de enxergar isso?
de discernir isso no seu dia a dia? Quando você vê, quando você quer as coisas, quando você deseja as coisas, quando você foca em alguma coisa, você é capaz de saber se isso é bênção para você ou se isso é maldição para você? De repente, não é maldição, mas não é o que Deus tem para você. Deus não tem isso para você. Você é capaz de saber disso? Mas só que o mal, queridos, ele se apresenta de muitas formas, apresentando muitas tentações. E a gente tem que ser esperto nisso aqui. O discípulo de Jesus, que tem um coração sábio para conhecer e rejeitar essas formas, ele precisa usar essa sabedoria dele. Porque normalmente, queridos, essas formas do mal têm um cheiro de pecado, tem uma aparência de pecado, é uma oportunidade para você se envolver com pecado, com tentações, e acaba chegando lá, entendeu? E acaba chegando lá. Distanciar não apenas do próprio mal, mas até daquilo que tem aparência do mal, de estar errado. Há muitas coisas sobre as quais pode haver alguma dúvida razoável. Nem sempre é fácil a gente determinar o que é certo e o que é errado. Então, só o fato de ter dúvida já é suficiente para você dar as costas. Isso é certo, isso é errado, isso convém, não convém. Isso é bom, é ruim. Se tem dúvida, já afaste. A questão da moralidade, às vezes, é uma questão difícil da gente resolver. Eu sei que quando Paulo fala aqui para se abster de toda forma do mal, e aqui a aparência do mal, isso aqui que eles implica muita coisa na nossa vida. Diversão. Não é que qualquer coisa a gente possa se divertir. Bebidas, jogos, transações, negócios. Esses hábitos que nós temos na nossa vida, nós precisamos ser críticos e saber o que é bom e o que não é bom, o que agrada e o que não agrada a Deus. Embora alguma coisa possa parecer assim até saudável e tem aparência, mas pode até ser mal interpretado por outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, questão de aparência do mal. Uma vez eu fui, um amigo convidou para a gente almoçar aqui em Brasília. Fui lá num restaurante, ele é crente, mas ele pediu logo uma cerveja sem álcool. E eu rapidamente pedi o suco. Porque, imagina se eu pedisse um Guaraná. E aparecesse lá o irmão. Dizia, caramba, será que eu vi bebendo ali no restaurante? O pastor já vi, estava bebendo. Tá? São juízes que julgam assim precipitadamente, rapidamente. Nossos juízes são bons. A sentença dele é vapt-vupt. Ele pediu a cerveja sem álcool. Eu rapidamente pedi suco. Tá? Vou pro suco, porque aí ninguém vai confundir nada, né? Mas a aparência do mal, a gente tem que fugir dessas coisas também. Qual é a regra áurea para você fazer isso? Uma regra segura. Qual seria a regra segura desse julgamento? A regra segura e adequada é inclinar-se sempre para o lado da virtude. Isso aqui tem virtude, isso aqui é qualidade, isso aqui é bom, isso vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus. Se o meu irmão me ver, vai ser edificado? Vai ser edificado? Se sim, é uma virtude, se não, não é uma virtude. Então, queridos, a igreja saudável, a igreja vitoriosa, é uma igreja que tem a capacidade de dizer não. Vou fechar meu estudo aqui. Vou fechar que eu prometi um poema, né? Que se eu fosse você, eu ficaria o tempo todo no estudo só para ver aquele poeminha desse tamanhozinho, ó. É do tamanho do salário mínimo. Um poeminha, mas vale a pena, vale a pena. Mas antes de falar esse poemazinho aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Tessalônica tinha problemas? Tinha. A igreja de Corinto tinha problemas? Tinha.
Se você analisar aquelas igrejas lá da Ásia Menor tinham problemas, tinham os seus problemas, as suas dificuldades. Toda igreja tem problema, toda igreja tem suas dificuldades. O título desse poema é A Igreja Perfeita. Preste atenção. Ela é bem pequenininha. Se você encontrar uma igreja perfeita, sem falha ou mancha, pelo amor de Deus, não se ajunte a essa igreja. Você estragaria essa atmosfera celestial. Se você encontrar uma igreja perfeita, onde as ansiedades não existem, continue caminhando, para que você não se junte a essa igreja. Você estragaria essa obra-prima. Se você encontrar uma igreja perfeita, então nunca ouse pisar em seu solo sagrado. Você seria um desajustado dentro dela. Mas como não existe igreja perfeita, feita por homens imperfeitos, então vamos parar de procurar igreja perfeita, que não existe, e amar a igreja em que nós estamos. Deus te abençoe.